Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. E o texto que nós vamos usar como base hoje para nossa meditação é Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso 36. Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado diante de Deus, ou por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo repousará em esperança, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí, louvado seja Deus pela sua palavra. Texto maravilhoso, lindíssimo, uma inspiração poderosa para o nosso coração. É a pregação de Pedro na sequência do derramar do Espírito e da experiência de Pentecostes. Não seria uma ação legitimamente espiritual se não redundasse na proclamação da palavra de Deus. Sempre que o Espírito Santo age, a palavra de Deus é anunciada, é proclamada, é pregada e chega aos corações. Aquele momento era um momento muito especial para terminar em si mesmo. Todo aquele episódio foi muito extraordinário para acabar
daquela maneira. Tudo aquilo que aconteceu mediante o poder de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, tudo aquilo precisava culminar numa pregação inflamada, poderosa, marcante, que revelasse aos corações os planos e os propósitos de Deus. Toda a experiência cristã deve caminhar na direção de fazer da palavra de Deus uma palavra conhecida e recebida pelos corações daqueles que estão por perto. Pedro não podia perder a oportunidade e não perdeu. Pedro, quando viu que as pessoas estavam observando o fenômeno e admiradas por causa do fenômeno, aproveitou a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega, insta, a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades, faça o trabalho de um evangelista. A palavra de Deus não pode ser ocultada dos corações que estão ao nosso redor. E Pedro era um grande pregador da palavra. Pedro, como homem impetuoso que sempre foi, como um homem impulsivo que sempre foi, agora cheio do Espírito Santo, canalizava esse ímpeto, esse impulso natural para o ministério da pregação da palavra. Se tornou o principal pregador do colégio apostólico, do início da igreja, e por causa das suas mensagens, milhares de pessoas converteram-se ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. Mas vamos lá. Quais são os sinais da ação do Espírito Santo nesse texto que nós lemos? Porque Pedro pregou, o Espírito havia sido derramado, as pessoas estavam ali cativas diante do fenômeno, ouviram o que Pedro disse. Como é que nós podemos discernir os sinais da ação do Espírito nessa palavra que Pedro proclamou? Primeiro sinal é o seguinte: quando o Espírito Santo age, as experiências são interpretadas à luz das Escrituras. Eu vou repetir. Quando o Espírito Santo age, as experiências são interpretadas à luz das Escrituras. Experiências não são suficientes para estabelecer verdades de fé. Por mais lindas que sejam as experiências, por mais nobres que sejam as experiências, por mais louváveis que sejam, elas não servem para estabelecer conteúdo de fé, confissão de fé, doutrina bíblica, doutrina confessional ou coisa parecida. Por mais que uma pessoa tenha uma experiência maravilhosa na sua biografia, essa experiência não serve para padronizar a vida das pessoas ou para orientar a caminhada da comunidade cristã. A única regra de fé e prática que nós temos é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte e o critério de toda experiência cristã. Nenhuma experiência pode prescindir da revelação da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode se impor às Escrituras Sagradas. Toda experiência deve ser conferida com a Bíblia. O que é que aconteceu ali? Os apóstolos, os discípulos, foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. As pessoas que estavam na redondeza começaram a compreender aquelas palavras, cada uma na sua própria língua. Coisa extraordinária, uma experiência sem precedentes na história da humanidade. Mas quando as pessoas começaram a perguntar o que era aquilo, e algumas começaram a dizer: esses homens estão bêbados, esses homens são pessoas que não têm o que fazer da vida, que começam já na gandaia logo pela manhã, que a essa altura do campeonato já estão fora de si. E as outras estavam ainda maravilhadas com tudo aquilo. Pedro, percebendo a reação popular, tomou da palavra e disse: não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui não é farra de gente que não tem o que fazer. O que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra.
E Pedro citou inúmeros textos do Antigo Testamento, Salmos, o livro do profeta Joel, para dizer: nada do que nós estamos vivendo é realmente novo, mas é o que estava previsto pelos profetas e pela palavra de Deus. Isso é o derramar do Espírito. Nada do que está acontecendo era mistério, era segredo, mas já estava revelado aos profetas que falaram sobre esse dia. E Pedro conferiu aquela experiência que os discípulos estavam tendo com aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Sempre que o Espírito age, é possível fazer essa identificação. Sempre que o Espírito age, as Escrituras são a base para aquilo que acontece na prática. Sempre que o Espírito age, as Escrituras podem ser invocadas para legitimar a experiência que está sendo contemplada e testemunhada pelas pessoas. Quando alguém na igreja tem visão, essa visão tem que ser conferida com as Escrituras. E há de haver nas Escrituras base para legitimar a visão. Caso contrário, a visão está descartada, por mais espiritual que seja a pessoa que recebeu a visão. Se uma palavra profética é dita na igreja, essa palavra profética tem que conferir com as Escrituras Sagradas. Se não houver apoio bíblico para a palavra profética, essa palavra tem que ser descartada, por mais abençoada que seja a pessoa que a proferiu. Quando uma decisão num conselho de igreja, numa diretoria de igreja, é tomada, essa decisão tem que encontrar respaldo na palavra. Caso contrário, essa decisão tem que ser descartada, por mais interessante que ela pareça. Porque, como nós dizemos, desde as confissões de fé mais antigas da Igreja Reformada, as Escrituras são a única e suficiente regra de fé e prática. Veja que sabedoria, a sabedoria de Pedro. Irmãos, não interpretem mal o que está acontecendo aqui. Vamos para a palavra. Não tirem conclusões precipitadas. Vamos para a palavra. Não façam julgamentos individuais baseados em emoções, em percepções humanas. Vamos para a palavra. O que está acontecendo aqui não é nada demais, é o que o profeta Joel previu. É o que Davi mencionou na sua palavra, é o que a Bíblia já anunciava. Vamos para a palavra. Quando o Espírito age, a palavra não é jogada fora, pelo contrário, ela é trazida de volta ao lugar central. Ela é o nosso guia confiável nesse mundo perdido. Por isso não dá para entender qualquer tipo de avivamento que não culmine num amor extraordinário pela palavra de Deus. Todo avivamento que joga a palavra de Deus de escanteio para se basear nas experiências que os indivíduos estão recebendo não é avivamento, mas é movimento humano e baseado em emoções. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o nosso alimento. É o roteiro que nos ensina a transitar por esse mundo confuso. É a palavra de Deus. Como o salmista disse no Salmo 19, as tuas ordenanças, os teus juízos, os teus estatutos, mandamentos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino, são mais doces do que o mel que goteja dos favos. Que preciosos são os teus mandamentos, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: Timóteo, toda a palavra de Deus é inspirada divinamente e útil para a correção, para a instrução na justiça, para o ensino, para o desenvolvimento espiritual, a fim de que todo homem de Deus seja um obreiro qualificado, preparado para a obra, pronto para fazer a vontade de Deus. O mesmo apóstolo Paulo escreveu ao mesmo Timóteo dizendo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, mas a pessoa é
tão abençoada, ela tem experiências tão lindas. Meu irmão, o critério de avaliação de um servo de Deus que tem autoridade para fazer o ministério não é a qualidade das suas experiências, mas a sua fidelidade à palavra, o seu conhecimento da palavra, o seu amor pela palavra. Lembre-se, muitas pessoas no ministério de Jesus receberam o poder da cura, do milagre, experiências extraordinárias. 10 leprosos foram curados por Jesus, mas um só voltou para dar glória a Deus. Muita gente teve experiências lindíssimas durante o ministério de Jesus, mas poucas creram nele como Messias. Poucas pessoas estiveram com ele até o fim e poucas estavam reunidas quando o Espírito foi derramado. De multidões e multidões que seguiram Jesus, que viram curas, que receberam curas, libertações, viram os pães sendo multiplicados, 120 apenas obedeciam ainda quando o Espírito foi derramado do céu. Toda experiência tem que ser atestada pelas Escrituras. Se não for possível, então as experiências ficarão guardadas no coração até momento oportuno, mas não servirão de regra, nem de orientação, nem de caminho para aqueles que realmente desejam andar com o Senhor. Essa é a primeira ideia que nós encontramos nesse texto. O modo como Pedro submete toda aquela experiência tão linda ao que as Escrituras falavam sobre aquele momento. Aquele era um dia do Senhor que estava profetizado e a autoridade daquela experiência era a autoridade da palavra de Deus. Segundo sinal da ação do Espírito que eu vejo nesse texto é a exaltação da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, a experiência interpretada à luz da Escritura. Segundo, Jesus Cristo é exaltado como pessoa fundamental da experiência. A experiência não glorifica aquele que está recebendo a experiência glorifica Jesus. Que pregação maravilhosa de Pedro, falando o tempo inteiro sobre Jesus. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Não sou eu, não são esses discípulos que comigo estão, não somos nós que estamos com línguas como fogo sobre as cabeças, ou falando em línguas que vocês entendem, cada um na sua própria cultura, no seu próprio idioma. É Jesus. Nós estamos aqui não por causa da experiência, mas por causa de Jesus. Ele foi aprovado diante de Deus, milagres, maravilhas, sinais. Ele foi entregue por propósito e pré-conhecimento divinos. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, rompendo os laços da morte. Era impossível que a morte o retivesse. Foi dele que Davi falou. Posso dizer-lhes com franqueza que Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera um descendente, um herdeiro do trono. Falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, o corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Que maravilha de palavra! Veja, não é incomum que pessoas portadoras de experiências maravilhosas apresentem uma tendência. Eu vou pegar leve hoje. Eu vou dizer que não é incomum que pessoas portadoras de experiências extraordinárias sofram com a tendência de passarem a ideia de que elas são especiais e por isso têm aquelas experiências. Não é incomum que isso aconteça. Não é incomum que alguém que protagonizou um milagre, uma cura, uma libertação, se coloque diante das pessoas que se tornaram testemunhas daquele fato
como alguém que é especial para Deus. Aqui tem poder, a gente diz. Pode falar comigo que Deus me ouve. E não é incomum que algumas igrejas se estruturem ao redor de pessoas que elas consideram mais poderosas do que as outras. Milagreiras, gente que está mais perto de Deus. É uma tentação. Acontece até com pessoas que são sinceras de coração e que amam realmente a Deus. É que fica em alguns momentos aquela ideia, aquela percepção de que se alguém teve uma experiência maravilhosa é porque esse alguém tem alguma coisa a mais. Só que foi exatamente esse espírito que Pedro desbancou de imediato na pregação que ele fez. Varões israelitas, não olhem para nós. Tudo o que vocês estão vendo tem a ver com Jesus. Tudo o que está acontecendo aqui é para a glória de Jesus. A pessoa de quem nós temos que falar aqui é a pessoa de Jesus. O Espírito que foi derramado sobre nós aqui é o Espírito de Jesus. E a pessoa exaltada entre nós aqui, a quem Deus exaltou primeiramente, é a pessoa de Jesus. Todo avivamento exalta Jesus. Todo avivamento dá lugar a um movimento missionário poderoso. Porque o nome de Jesus tem que ser proclamado, pregado, anunciado e conhecido das nações. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o tesouro escondido no campo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a luz do mundo que ilumina todo homem. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas pela qual entramos, saímos e encontramos pastagens. Jesus é a videira verdadeira e nós somos apenas os seus ramos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele nunca morrerá eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhum avivamento que seja fruto de ação do Espírito Santo tira Jesus de cena. Nenhum movimento carismático, pentecostal, de renovação, de avivamento, exalta outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer movimento que roube a glória de Jesus e a coloque sobre quem quer que seja, não é fruto da ação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito daria testemunho dele. Ensinaria o que ele ensinou e conduziria em toda a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. É estranho que em certas pregações avivalistas e em certos movimentos de avivamento, Jesus às vezes não seja nem mencionado. A gente menciona muito Deus quase como uma entidade impessoal. Eu às vezes ouço mensagens que tratam Deus quase como se ele fosse uma força maior, uma energia universal, cósmica, um poder solto, espalhado pelo universo, pronto para ser manipulado por aqueles que encontraram o segredo, a chave, as palavras certas, os ritos certos, os códigos. Deus, a fé, como esse jeito certo de fazer as coisas acontecerem, e o homem com a sua necessidade. Esse é o tema geral. Essa é a temática geral. Um Deus que é quase impessoal, porque não é soberano, é mecânico, atende este ou aquele comando friamente, sem juízo de valor. A fé, que é o instrumento que o crente tem para manipular Deus, e o homem com a sua necessidade que precisa ser imediatamente suprida. Onde é que entra Jesus nessa história? O mediador entre Deus e os homens, nessa teologia que está
tomando conta da nossa geração, não é Jesus mais. O mediador entre Deus e os homens é a nossa fé. Se você tiver fé, você consegue. Agora eu te pergunto, fé em quê, cara pálida? Fé em quê? A sensação que eu tenho é que é fé na fé. Não, eu tenho fé que a minha fé vai me levar a conseguir a minha vitória. Se você tem fé na sua fé, você não é diferente de um supersticioso qualquer. Se você tem fé que no seu processo de fé você vai encontrar vitória, você é como um esotérico. Como alguém que crê em amuletos, em chavões, em frases feitas, em teorias de manipulação da energia do universo. Agora, pelo que eu entendo da palavra, a fé que a gente tem e que experimenta a bênção, a orientação, a direção, a soberania de Deus, não é uma fé na fé, mas é uma fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma fé nele. É uma fé na vitória dele. É uma fé no reino dele. É uma fé de que ele entrou pelas portas do céu e conquistou esse lugar à direita de Deus, no qual todos estamos assentados com ele e nele. Somos o seu corpo. Temos o seu espírito. E fazemos o que fazemos para que ele seja honrado e glorificado. É Jesus. É Jesus. É Jesus a nossa razão de viver. É Jesus a nossa alegria. É Jesus a nossa vitória. É Jesus em nós a esperança da glória, como disse o apóstolo Paulo. Cristo em nós, esperança da glória. Pedro exaltou Jesus. Tudo é por causa dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Nada foi feito sem ele. O apóstolo Paulo tem a mesma linguagem. Nada sem ele, nada. Ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito da criação. Tudo foi feito nele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. E assim por diante, você pode escolher o versículo que você quiser que fale de Jesus nas cartas de Paulo, e você vai ver que Jesus é central na pregação de Paulo e aqui na pregação de Pedro. Jesus encarnado, Jesus crucificado, Jesus ressurreto, Jesus anunciado nas Escrituras e, sobretudo, Jesus como Senhor de vivos e de mortos. E por último, vou terminar com uma última ideia, um último sinal da ação do Espírito Santo na igreja. Espero que você ainda esteja me acompanhando aí do outro lado. Nós estamos estudando a palavra de Deus, tá certo? Terceiro sinal da ação do Espírito Santo na igreja: o resgate da ação profética num mundo distanciado de Deus. O resgate da ação profética. Veja, Pedro interpreta a experiência à luz das Escrituras. O que nós estamos vivendo já havia sido profetizado, declarado, anunciado, dito. Então a minha experiência é interpretada e é analisada à luz da Escritura. É um critério, é uma legitimação. Ok, até aí tudo certo. Segundo, Jesus é honrado, glorificado, exaltado, é o centro de tudo. Tudo isso aponta para ele. E ele é o Senhor de tudo isso. Ótimo, maravilhoso, está claro isso. Mas tem uma terceira questão aqui na pregação de Pedro, que é o desafio. Porque todo avivamento confronta, chama uma decisão. Essa é a marca da ação profética. Aliás, e é bom que se diga isso, porque nós corremos o risco de confundir a questão profética nos nossos dias. Nós limitamos a nossa ideia de profecia a uma ideia de uma palavra que fala de alguma coisa que vai acontecer num futuro próximo. Ah, o fulano é profeta. Por quê? Porque ele me disse que amanhã vai chegar uma correspondência em casa. Isso pode não ser nem profecia e nem fruto da boca de um profeta. Segundo a Bíblia, um profeta, e João Batista era um profeta, o maior dos profetas segundo Jesus, sem ter feito grandes antecipações de nada. Você tem vários exemplos de profetas na Bíblia que simplesmente pregaram.
Porque a marca do ministério profético na Bíblia é denúncia do pecado e anúncio da salvação. Esse é o profeta. O profeta faz uma leitura da vida. Por isso que o escritor Henri Nouwen diz que visão profética é contemplar o mundo com os olhos de Deus. Visão profética é contemplar o mundo com os olhos de Deus. O profeta faz uma leitura da vida, ele compreende a vida, ele vê a vida das pessoas, ele encontra o pecado, ele vê que a humanidade está se afastando de Deus, ele consegue perceber que as pessoas têm a necessidade de ouvir uma palavra, ele confronta as pessoas, ele chama as pessoas ao juízo, ao bom senso, ao caminhar com Deus, e ele anuncia a graça de Deus. Anuncia a salvação que há em Jesus. Ele anuncia o perdão dos pecados e fala de como é precioso quando a gente decide andar com o Senhor. Pedro faz isso. Pedro denuncia o pecado daquela geração dizendo: vocês mataram o Senhor Jesus. Foram vocês, com a ajuda de homens perversos, que o mataram pregando-o na cruz. Portanto, verso 36, que todo Israel fique certo que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Denúncia e anúncio. Pedro chama ao arrependimento e milhares de pessoas se convertem naquele dia. Isso é avivamento. Quando as pessoas são confrontadas no seu modo de viver e renunciam a si mesmas, assumindo o modo de viver da fé e submetendo seus corações ao Espírito de Deus. Não é só porque o culto foi vibrante, alegre, festivo, boa música, boa palavra, línguas, visões, profecias de ordem abstrata que não tocam nos problemas reais de ninguém, que uma igreja é avivada. Não é só porque você fica emocionado, arrepiado num culto que o culto foi avivado. Avivamento é quando as vidas das pessoas são confrontadas, o pecado é denunciado como pecado, o anúncio da graça é feito e pessoas decidem andar com Deus. No começo do meu ministério, eu tive uma fase muito boa de receber novos membros na igreja. Como eu tenho visto muitas igrejas crescendo, e louvado seja Deus por isso, há centenas. Virava ano, eram centenas de novos convertidos. E uma vez eu fui conversar com um jovem que estava afastado da igreja. Ele me dizia: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu acho a igreja muito fria. Como assim fria, irmão? Os cultos são muito frios. Frios como, irmão? É o ar-condicionado que está muito gelado, está te atrapalhando? Leva uma blusa. Não, pastor, o povo não corresponde e tal. E eu percebi que ele estava querendo dizer o seguinte: o jeito que a gente celebrava os nossos cultos não batia com as demandas emocionais e perceptivas dele. Agora, dizer que uma igreja é fria porque o seu esquema de culto é mais sóbrio, eu acho de uma injustiça extraordinária. Embora eu particularmente goste de cultos mais vibrantes. Eu particularmente. Eu gosto de dar glória a Deus, de erguer as minhas mãos, de cantar ao Senhor, músicas ritmadas. Eu sou festeiro. Gosto de um culto entusiasmado. Prego com entusiasmo, prego de forma espontânea, não uso esboços nas minhas mensagens, não uso esboços nas minhas pregações. Gravo os pontos na minha mente e peço ao Espírito que me use como Ele quiser. Eu tenho predileção por cultos mais vibrantes, alegres, de manifestações. Amo estar entre os pentecostais, que fazem cultos vibrantes, alegres. Sou um presbiteriano independente, mas amo o culto pentecostal. Mas não acho justo que uma igreja seja julgada pela sua liturgia e pelo seu esquema de culto dominical. O que caracteriza o avivamento de uma igreja não é o jeito como ela celebra. O que diz se uma igreja é avivada ou não é o tanto que ela se mostra transformadora. É como a vida das pessoas é impactada pela palavra. Tô cansado de ver gente na igreja
entusiasmada, expansiva, barulhenta até, cuja vida não muda. Como também estou cansado de ver gente séria, carrancuda, que não é capaz de levantar um braço e que a vida não muda. Mas também conheço gente que ergue a mão, que dá glória a Deus, que diz aleluia, que tem vida transformada. E conheço gente que tem o bracinho para baixo, que canta calminha, que tem uma timidez natural, mas que é cheia do Espírito Santo. Porque Deus não vê como o homem vê aparência. Deus vê coração. Aleluia por isso. Tem gente cheia do Espírito Santo em toda forma de culto. Porque o que interessa não é a forma, é o conteúdo. E quando a palavra transforma corações e vidas são salvas, o avivamento está presente. O avivamento está presente. Quando a palavra de Deus é a regra única de fé e prática. Quando o nome de Jesus é exaltado. E quando as vidas são confrontadas pelos desafios de Deus. Ação profética é denúncia de uma vida que desagrada o Senhor e, ao mesmo tempo, anúncio da graça, do perdão e da vontade de Deus. Uma pregação não pode ser só denúncia, só bater nas pessoas como se não houvesse solução para elas. Também não pode ser só anúncio, como se tudo estivesse certo e nós só precisássemos daquele algo a mais. Tem que ser um equilíbrio entre essas duas coisas. Denúncia e anúncio. A vida não pode continuar como está, mas louvado seja Deus, o Espírito Santo está aqui e ele pode viabilizar a vida nova que só Jesus dá. Essa é a lição que nós aprendemos hoje, ou essas são as lições que nós aprendemos hoje sobre esses sinais da ação do Espírito Santo na igreja. Que Deus derrame sobre você destes sinais, que a sua vida seja uma vida cheia do Espírito, que a nossa cidade, que as nossas cidades, que a nossa região, que o nosso estado, quem sabe o nosso país, seja cheio do Espírito Santo e nós vejamos esses sinais por toda parte. E assim a palavra seja o nosso alimento, Jesus seja a nossa canção e o ministério profético seja o nosso ministério em nome de Jesus. Vamos orar. Damos-te graças, Senhor, pelo teu Espírito maravilhoso, pelos sinais que acompanham a ação desse Espírito, pela palavra que é tão preciosa. É a lâmpada, é a luz, é o pão, é o guia, é o favo, é o ouro refinado. É a nossa regra única de fé e prática. Louvado seja o teu nome por Jesus, nosso Senhor e Salvador, nossa canção, nossa alegria, nossa paz. Ele é a nossa paz, diz o apóstolo Paulo, a nossa paz. A pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, o próprio reino de Deus encarnado, feito gente, andando nesse mundo, tocando vidas, abençoando corações. Obrigado, Pai, pelo privilégio de fazermos parte de tudo isso. Pelos nossos ministérios, Pai. Tantos ministérios abençoados nessas nossas cidades. Esse norte do Paraná é tão abençoado. É tão abençoado. Tantos ministérios vibrantes, maravilhosos, pastores que amam mesmo a Deus. Sabemos que há falsos profetas, a tua palavra nos adverte contra eles. Mas há muita gente tua, fazendo a tua obra com coração puro. Maringá tem tantos pastores abençoados, eu tenho aprendido a admirar tanta gente nessa cidade. Gente tua, Senhor, que faz a tua obra de forma abnegada. Tem tanta gente tua em Nova Esperança, em Santo Inácio, Santa Fé, Astorga, Arapongas, Londrina, Sarandi, Marialva, Paissandu. Tem gente tua espalhada por essa região. Colorado tem gente tua. Que essas pessoas sejam guardadas por ti mesmo, Pai. Que essas pessoas sejam ministradas pelo teu Espírito Santo e continuem cheias do teu Espírito. Tem gente tua em Foz do Iguaçu, no Paraguai, na Argentina.
onde essa programação agora tem chegado. Nós te louvamos também por isso. Gente tua, ó Deus, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo esse país. Gente tua espalhada por esse mundo, gente que a gente não tem nem ideia. Meu Deus, os teus anjos estejam acampados ao redor. Os missionários, ó Deus, que estão pregando o evangelho ao redor do mundo. É gente que denuncia o pecado e anuncia a salvação. Tem ministério profético. Ministério que não é massagem no ego de cristãos velhos e infrutíferos que correm de um lado para o outro atrás de palavras que confortem seus corações que não têm paz. Não, essas pessoas têm um ministério sério, bonito, abençoado, estão levando vidas para Jesus, saqueando o inferno. Oh Deus, nesse momento tem pessoas lá no Nordeste atendendo as vítimas das cheias, das enchentes, das chuvas. Gente tua, Pai, cheia do Espírito Santo, que mostra Jesus através do modo de viver. Abençoa essas pessoas, Senhor. Abençoa cada ouvinte dessa rádio que ama a tua palavra, que ama Jesus e que quer ser uma bênção nas tuas mãos. É a nossa oração, em nome do Senhor. Amém.